Oi, gente, a Black Friday chegou no cursos.pastorlobo.com. Os nossos cursos estão com 90% de desconto, então você pode parcelar cada curso em 5 vezes de apenas R$6 no cartão ou à vista no boleto. Não perca essa oportunidade, digite lá o código de desconto Black Friday na página de pagamento, tudo junto, com letra maiúscula, e aproveite que a promoção vai só até domingo. Deus te abençoe. Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, sou diretor do Instituto Êxodo de Libertação e Batalha Espiritual, também pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. E eu quero começar dizendo que esse canal foi criado única e exclusivamente para responder perguntas a respeito de libertação, batalha espiritual e cura da alma. Essa vai ser a toada, esse vai ser um caminho, a jornada que nós vamos ter aqui no canal Instituto Êxodo. Então, se você não é inscrito, se inscreva. Se você se inscreveu, aperta o sininho que está aqui para você receber as recomendações do canal. E também dá o like, compartilha para que outras pessoas sejam abençoadas. Eu sempre respondo perguntas aqui. A pergunta que eu vou responder hoje é a seguinte: crente precisa de libertação? Essa é uma pergunta que muita gente me faz, me mandaram aqui nas últimas duas mensagens que eu mandei, também pelas lives. E a pessoa pergunta assim: pastor, crente precisa de libertação? Então vamos falar sobre Jesus de Nazaré. Jesus Cristo, ele vem para a Terra com uma missão muito específica. Quando ele, em Mateus capítulo 4, ele tinha sido batizado, o Espírito Santo desce sobre ele como uma pomba, o mesmo Espírito o leva ao deserto para ser tentado, o mesmo Espírito tira ele do deserto cheio de poder. Ele entra numa sinagoga, que era uma espécie de uma igreja, para judeus, um lugar de reunião onde eles adoravam a Deus, onde havia o ensino da palavra. Ele lê ali Isaías 61:1, que diz o seguinte: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque me ungiu para libertar cativos, pôr liberdade os oprimidos, abrir a porta das prisões, dar vista aos cegos e anunciar o ano da salvação, o ano aceitável do Senhor. E ele fala mais: hoje se cumpriu isso na minha vida. Então o que Jesus está dizendo? Que ele veio para libertar cativos. O fato da gente ser crente não significa que a gente é liberto. Tem muita gente que se converte aí, está convertido há 1, 2, 3, 4, 10 anos e continua viciado em cachaça, não consegue largar o cigarro, não consegue abandonar a pornografia. Aliás, 50% de todo mundo que está vendo essa live hoje é viciado em pornografia de alguma forma. Então, tem muita gente hoje que peca os pecados mais terríveis e é crente já há muito tempo. Então, a libertação não diz respeito à salvação, tá? Então, eu quero tirar isso um pouco assim, quero fazer aqui um corte para você entender. Salvação é para ímpio, libertação é para crente. E eu vou explicar biblicamente isso. É interessante que Lucas capítulo 7, Jesus estava se dirigindo junto com seus discípulos e veio uma mulher. Ela é conhecida como a mulher canaanita, a mulher sírio-fenícia. Ela então vem atrás de Jesus e diz: Senhor, tem misericórdia da minha filha porque ela está endemoniada em casa. Os discípulos mandavam ela embora, Jesus ficou calado, não respondia nada, e ela vem insistindo, 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 até que Jesus se volta para ela e fala assim: olha, não é lícito dar o pão de filhos aos cachorrinhos. Essa palavra é tão interessante porque ele está dizendo o seguinte: que libertação ela está pedindo para a filha dela ser liberta de um demônio. Ela fala assim: libertação são para os filhos de Deus, é para o povo de Deus. Então, eu digo que libertação é pão de filhos. É isso que você tem que entender. Então, tem muita gente hoje que é crente e que esconde as suas fraquezas, que esconde os seus tropeços, que são verdadeiros fariseus, Alarga os seus filactérios, bota as suas roupas bonitas, por fora a bela viola, por dentro pão bolorento. Jesus chama assim, em Mateus 23, de sepulcros caiados, aqueles que amam ser saudados nas praças, ser chamados de rabi, de pastor, de bispo, de apóstolo, mas a sua vida por dentro está apodrecida. O nome disso é o quê? É hipocrisia, você fingir que você é algo que você não é. A resposta à sua pergunta é: crente precisa de libertação? Precisa de libertação. Quando nós nos convertemos,
nós vamos devagarinho sendo libertos de alguns pecados que são mais nocivos logo de cara, e tem outros que o sujeito está ali há 5, 10 anos, ainda não conseguiu se livrar de um pecado. Eu não estou nem falando de um temperamento ruim, daquele sujeito que é pavio curto, daquela mulher que fala demais, mas eu estou falando o seguinte, de pecado de fofoca, de pecado da murmuração, de pecado do ciúme, de pecado da inveja. Isso tudo, se você for estudar as ciências da psicologia, eles vão tratar isso como o quê? Como reações de narcisismo, só que a Bíblia chama isso de pecado. Então, quando você fala assim, crente precisa de libertação, as pessoas só estão pensando no quê? Nos chamados pecados graves, naqueles pecados que todo mundo olha e fica chocado. O fulano matou, ele é um assassino. Fulano, ele traiu, ele é adúltero. Fulano, ele roubou, ele é um ladrão. São os chamados pecados grosseiros, né? Então, a pessoa só pensa assim, ó, que a pessoa precisa de libertação quando são esses pecados que são ostensivos, ou seja, esses pecados que todo mundo vê, e na verdade não. Então, crente precisa de libertação? Precisa de libertação. São pessoas que são aprisionadas, por exemplo, e que gastam demais. Eu atendi outro dia uma serva de Deus, uma obreira do Senhor, que escondia do seu marido os seus gastos. Então ela gastava sem parar, ela não conseguia. Ela tinha uma compulsão por gastar. E crente, eu estou falando que era uma obreira, esposa de um pastor, gente. E fomos fazer o processo de libertação com ela, havia um aprisionamento espiritual ali dentro, e essa moça não era uma moça do diabo, não era do cão, não era do inferno, era uma mulher que pregava o evangelho, que amava Jesus. Você veja o povo de Israel. O povo de Israel era povo de Israel, mas estava cativo no Egito. Eles estavam, em algum momento da história deles, eles foram parar no Egito, que não era a terra deles, e ali eles ficaram o quê? Prisioneiros do faraó. E ali Faraó mandava o quê? Chicote nas costas dele, para que eles não pudessem se pensar em fugir, pensar em escapar da servidão, da escravidão do Egito. Então, crente precisa de libertação? Precisa. Precisa, pastor, mas todo crente precisa de libertação? Olha, cada caso é um caso. Cada história é uma história. Tem gente que se converte rapidinho, ele se livra dos pecados, porque o pecado é interessante que ele jaz à porta. Quando Deus ele fala isso para Caim, no capítulo 4 do livro de Gênesis, assim, o pecado ele jaz à sua porta e você deve dominar sobre ele, porque senão ele vai dominar você. Então tem muita gente que é dominado por pecado mesmo, não é só... o pecado ele tem assim um poder de trancafiar as pessoas dentro de uma jaula espiritual. Mas o pior disso, o que é? São as pessoas que posam de santinhos, posam de perfeitões, que tiram selfie e publicam nas suas redes sociais uma beleza que não tem, uma liberdade que não tem. Então é por isso que quando a gente vê assim um grande escândalo, e o pastor fulano caiu, o líder fulano caiu, você vê um grande... Você fala, mas como aconteceu? Aconteceu por quê? Porque ele acaba sonegando a verdade, ele acaba escondendo ali dentro os seus traumas, as suas fraquezas, e ele não tem para quem contar, não confia em ninguém para contar. Jesus ele investe 1/4 do ministério dele lidando o quê? Com as vítimas de Satanás. Se você pegar a Bíblia, pega a sua Bíblia, pega ali, você vai ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são os 4 primeiros livros do Novo Testamento, chamados de evangelhos. Ali são 89 capítulos. Se você ler 10 por dia, você termina de ler em 9 dias. Pega uma caneta na sua Bíblia e sublinha assim, ó, Jesus lidando com gente aprisionada. 1/4 da sua Bíblia, 25% da sua Bíblia vai ficar marcado com a sua caneta, porque ele está ali lidando com o quê? Com pessoas que estão aprisionadas. Todos os livros do Novo Testamento fazem referência a Satanás. Jesus, em Mateus 16, ele diz o que para Pedro? Para trás de mim, Satanás, você não cogita das coisas dos homens. Então, existem muitos líderes que não discernem a atuação maligna, não querem nem saber. Não, esquece isso. Levantou a mão, aceitou Jesus, está livre, está liberto. Agora a pergunta que eu faço para você é, me dê um versículo da Bíblia que diga que a pessoa levantou a mão, aceitou Jesus e ele está liberto. Não. Eu vou dar um versículo próximo a isso, está em 1 João capítulo 1, verso 14, que diz, todos quantos o receberam foram dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar.
dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Então, o fato de você ser filho de Deus não significa que você está livre de todo pecado. Não está, gente. Não está. Você vê crente aí se suicidando, tirando a própria... Mas o sujeito era pastor e se matou. Então, veja bem, gente. Você não pode confundir uma coisa com a outra. Levantar a mão e aceitar Jesus, nós estamos falando de quê? De um compromisso que você tem para a salvação. Agora, libertação é outra coisa completamente diferente. Significa você estar sem o jugo do pecado na sua vida. Tem pecados que você elimina logo no início da tua caminhada. E tem pecados que você fica, ó, pastor, tem um pecado da minha vida aqui, que para me libertar dele é um negócio doloroso. E tem gente que fica aqui ignorando o poder sobrenatural do pecado e da prisão na vida da pessoa. Então tem muita gente, mas muita gente que precisa de libertação, muita gente que finge que não precisa, tem muita gente que gosta de viver no pecado, gosta. Ah, pastor, ora pelo meu filho, ora pela minha esposa, ora pelo meu pai, ora pela... E a pessoa não quer, não, ele ora, mas ele mesmo não quer vencer o pecado. Por quê? Porque ele ama o pecado. Então, gente, o pecado... Ele é capaz de produzir na vida das pessoas, sim, prisão. Agora, quando a gente lida com libertação, gente, existe uma igreja que está ferida. Então, por que esse assunto tem que ser tratado na igreja? Porque a igreja é que acaba abrigando essas pessoas que vêm pedir socorro. São pessoas convertidas, mas que são prisioneiros. Tem um monte de gente que é evangélico, gente, que é cristão, que é cego espiritualmente. Tem gente que anda nas trevas. Então, são servos de Deus que têm vidas arruinadas, casamentos arruinados. Por quê? Porque as prisões espirituais que ela vive, ela acaba estragando, ninguém suporta ficar perto dele. E ele coloca a culpa em cima de todo mundo, coloca a culpa é da mulher, a culpa é do filho, a culpa é da sogra. E na verdade a culpa é dele. São pessoas salvas, mas que vivem oprimidas, que vivem deprimidas em prisões espirituais. São santos, mas que estão assim absolutamente quebrados. São filhos de Deus que estão devastados. O próprio texto de Isaías 61, que Jesus cita, eu vim para libertar cativos. O Espírito de Deus me ungiu para isso, para libertar cativos. Ou seja, se você não precisa de libertação, gente, Jesus não veio para você. Então é isso que você está me dizendo? Então, querido, eu estou falando aqui de libertação e eu não estou aqui falando de possessão demoníaca, tá bom, gente? Vamos deixar claro isso, tá? Vamos separar. Eu gosto de separar a libertação da batalha espiritual para deixar isso claro. Tem muita gente que está presa, mas não está possuída. Ah, o fulano está possuído pelo demônio porque ele não pode ver um rabo de saia. Aquela mulher ali não pode ver um homem. Tem um diabo no corpo. Não, gente, não é isso não, tá bom? Libertação trata de um tema, a batalha espiritual trata de outro tema, eles são muito parecidos até, às vezes eles se combinam, mas são temas que são assim separados, e tem um hiato entre um e o outro. Então o fato da pessoa ser crente não significa que ela não vai precisar de libertação, né? Então, um texto muito interessante que você pode ler, Isaías 34, de 1 a 5, fala dos tipos de ovelha que estão na igreja. Então, é uma palavra, Ezequiel 34, fala de um rebanho que está machucado, fala de um rebanho que está desamparado. Ele dá a bronca nos pastores, ai dos pastores que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Ou seja, ele diz os tipos de ovelha. Ó. Ele fala o seguinte, olha, as fracas você não fortaleceu, a doente você não curou, a quebrada você não ligou, a desgarrada você não foi buscar, a perdida você não tornou a trazer. Você só domina com o quê? Com rigor e dureza. Então tem muitos pastores que não trabalham com libertação, sabe por quê? Porque não sabem lidar. Não sabe. A pessoa chega assim, pastor, eu tenho uma vida sexual ativa, imoral, eu transo com 10, com 15, com 20. Aí o pastor vai falar só que vai ler a Bíblia, vai orar e vai jejuar. Gente, todo mundo tem que fazer isso. Mas isso vai libertar a pessoa? Não vai. Não adianta, não vai. Se você não for lá e abrir a porta do cativeiro, se você não for lá meter a chave, entregar a carta de alforria e tirar a pessoa para fora, a pessoa não vai sair, gente. Você lê a Bíblia que nem eu, você jejua que nem eu, você ora que nem eu. E por que o pecado jaz à sua porta e você não consegue dominar? Você está entendendo, gente? Então o crente precisa de libertação.
Precisa. Porque o rebanho está machucado. Ele está falando, gente, de ovelha fraca. Tem ovelha, gente, que é forte. Tem ovelha que não dá trabalho, que está contigo, que é obreiro, que vive incentivando. Vamos lá, pastor, eu estou contigo. Tem ovelha que é fraca. Ai, não consigo, pastor, me ajuda, ora por mim. Você tem que carregar nas costas. Aí você deixa na frente e volta buscando. Por quê? É enfraquecido, não consegue se alimentar. A palavra de Deus é um alimento que fortalece. Ela não consegue ler a Bíblia. Vê Netflix, ela vê futebol na Globo, ela vê filme enfim, a rede social dela, ela está lá o tempo todo. Gente, ela até baixou um aplicativo da Bíblia no celular dela, mas ela nunca lê. Lê um versículo quando muito. Então, ela fica fraca o tempo todo. Gente que não tem escritura, que não tem a Bíblia dentro de si, a palavra de Deus não corre dentro do sangue dele, não entra nos músculos dessa pessoa, ela é fraca. Então, tem ovelhas que estão fracas, tem ovelhas que estão doentes. Tem ovelha que é doente, gente, não adianta. Então, as ovelhas doentes, você tem que dar mais atenção para ela. Eu sou pastor de igreja, eu sei muito bem o que eu estou falando. Tem ovelha que está sempre lá. Não é que ela é fraca, ela é cometida por enfermidades da alma, por doenças psicossomáticas, por neuroses, por psicoses, por depressões, por pânicos, por síndromes. É esse tipo de gente. E aí qual é o pastor que sabe lidar com isso? E aí o pastor não se esforça, ele tem um ministério mediano. Aí o que ele faz? Manda tudo lá para o pastor Lobo. Manda esse povo aí tudo para o pastor Lobo. Logicamente que a gente acaba tratando e as ovelhas acabam se apegando a gente. Agora, ele fala que tem ovelha que está quebrada. Tem ovelha, gente, que chega na igreja quebrada. Assim, a vida arrasar. Ele fez todas as besteiras do mundo. Aí, agora eu quero prosperar. Filho, então você vai ter que recomeçar a tua vida. Isso leva tempo, isso dá trabalho. Ah, eu destruí meu casamento. Pastor, ora para o meu casamento ser restaurado? Não. Eu vou orar por você, para Deus te dar sabedoria, para você restaurar o teu casamento, para você pedir perdão para tua esposa, para você ser honesto de novo, ser carinhoso, amoroso, generoso com a sua família. Ah, meu filho se desviou. Vai atrás dele, querido. Ganha ele de novo para você. Conquista ele. Quando você quer conquistar um emprego, como é que você faz? Você não dá o teu melhor? Quando você quer uma promoção na empresa, você não dá o teu melhor? Quando você quer namorar a moça bonita, o que você faz? Você se arruma todo, se perfuma todo, você paga jantar, paga cachorro, paga coxinha para ela no final do curso. Você não faz isso? Você agrada, você está galanteando. Faz a mesma coisa para restaurar o relacionamento com teu filho, querido. Ganha ele de volta. Então, tem pessoas que estão quebradas, tem pessoas que estão desgarradas. São as ovelhas, gente, que estão fora da igreja. E tem aqueles que estão desviados, são perdidos. O perdido é aquele que se perdeu mesmo. Então, gente, crente precisa de libertação, precisa. Precisa, e repito, não significa que tem um demônio na parada, mas significa que tem uma prisão, tá bom? Então, tem alguns livros que eu publico, que eu falo sobre isso, um deles muito interessante, Autoridade sobre as Trevas. Eu ensino sobre você libertar cativos. Esse manual aqui, ele tem mais de 400 páginas, gente, falando sobre todo tipo de vício. Tem uma loja virtual, que é www.instituto, você pode conseguir lá. Eu tenho outro livro que fala sobre proteção familiar, isso é blindagem contra as trevas, a armadura de Deus no Salmo 91. Tenho muito do meu testemunho aqui, no meu livro, tá bom? E tem outros livros que estão todos lá na plataforma da loja virtual. E também esses cursos todos eu dou numa plataforma de ensino à distância chamado curso.pastorlobo.com. Amém? Deus abençoe. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, aperta o sininho, dá um like, compartilha. Deus abençoe a sua vida e que Deus levante você como um libertador, como alguém que chegou para abençoar a sua igreja e o rebanho de Deus. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima. Fique na paz.